em nome de Jesus. Eu quero convidar o nosso querido irmão Jadson, que vai compartilhar conosco uma palavra vindo do trono de Deus. Eu olho para o Jadson e lembro de uma passagem bíblica que faz assim: eis aí um tição tirado do fogo, né? Brasa viva que o Senhor levantou para esse tempo. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por ele. Pai, obrigado pela vida do teu filho. Te agradeço por aquilo que ele está vivendo nesse tempo, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela ousadia que o Senhor tem colocado na vida dele, Senhor. Te agradeço pela palavra profética que sai dos seus lábios. Essa unção profética, Deus, que está selando destinos, destravando caminhos, ó Pai, e fazendo com que nós tenhamos realmente algo diretamente do Senhor para nos apegar e nos apoiar. Em nome de Jesus, conduz, Espírito Santo, teu filho, nessa noite, em tudo aquilo que ele deve falar, tudo aquilo que ele deve compartilhar conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Eu gostaria que você desse uma salva de palmas a Jesus. Aplaude a Ele. Bem forte, bem forte, bem forte. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Continue aplaudindo Ele neste lugar. Rabachore malasse. Aleluia. Há uma expectativa dos céus neste lugar. Aleluia. Há uma expectativa do Pai. Há uma expectativa do Pai em poder receber os seus filhos sobre o seu jardim, sobre a sua mesa. Aplaude a Ele bem forte. Glorifique a Ele bem forte. Aleluia, aleluia. A presença do Senhor está neste lugar. Aleluia. Ainda de pé, eu convido você a entrar na presença, no lugar secreto, na sala do trono. Comece a contemplar Jesus, pede ao Espírito Santo, para que Ele possa aguçar a sua imaginação, a sua criatividade. Se você ora em línguas nessa noite, eu te convido a começar a orar em línguas. Fale com Ele, fale com Ele. Seja intencional. Fala em línguas. Aquele que ora em línguas não fala a homens, mas fala a Deus. Edifica a si mesmo. E começa a conhecer as coisas ocultas, as preciosidades do coração do Pai. Seja intencional nessa hora. Continue orando. Há um rio de Deus neste lugar. Ele te convida para mergulhar profundamente. O Espírito Santo de Deus quer te conduzir à sala do trono. Adore a Ele na beleza da sua santidade. Eu vejo chamas de fogo sendo repartidas neste lugar. Eu vejo brasas de fogo sendo derramadas neste lugar. O Pai está aqui, a presença de Deus é real neste lugar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo marcou um encontro com você neste dia. Ele estava te esperando neste lugar. Quando você chegou neste lugar, Ele já estava. Foi Ele que conduziu você a este lugar em segurança.
Aleluia, Senhor Jesus, eu te glorifico e te exalto. Ore cantaralabás, ore maralabacena, alalabás, mais forte, como um barulho de muitas águas, responde a Ele, glorifica a Ele, exalte a Ele, ore cantaralabás, ore marabassuriamacena, balalabacei. Os anjos do Senhor começam a se posicionar neste lugar. Os quatro cantos desse terreno, nos quatro cantos dessa casa, anjos do Senhor com espada desembainhadas, flamejante de fogo. Eu vejo anjos com baús, eu vejo anjos abrindo esses baús. Eles estão entregando presentes, eles estão trazendo uma nova unção, eles estão derramando sobre a sua vida, para que você seja curado, para que você seja avivado, para que você seja ativado, para cumprir um propósito. Aleluia, 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 glorifica a Ele, exalte a Ele. Eis-nos aqui, meu Pai, eis-nos aqui, Senhor Jesus, nessa noite, nós te contemplamos. Oh, oh. Sei. Eu vejo Jesus nessa noite. Ele está soltando pipa com algumas pessoas, brincando como criança.
Eu vejo ele num campinho de chão batido. E tem muitas crianças ao lado dele. Ele está brincando de soltar pipas. Mas também eu vejo Jesus com uma cesta de pão francês, passando no meio do teu povo e distribuindo. E os anjos do Senhor estão aqui. Talvez você nessa noite começou a ver luzes, como de esmeraldas, como de cor violetas, cores esverdeadas, reluzentes, meio amareladas, como arco-íris. É a manifestação dos anjos neste lugar. Talvez você começou a sentir cheiros, como fosse o cheiro da comida da vovó, aquela comidinha antiga no fogão caipira. Jesus está se revelando para alguns aqui. Contemple a Ele. Contemple a Ele. Contemple a Ele. Haramashi. A presença de Deus está neste lugar. A presença está aqui. A presença tem um nome. E esse nome é Jesus. Contemple a Ele. Contemple a Ele. Não há nenhuma palavra ministrada nessa noite que venha sobressair a presença dEle. Podemos ouvir os melhores teólogos da face da terra, mas nada se compara com a presença dEle. Eu posso conquistar os melhores diplomas de Harvard, mas se não tiver a presença dEle, tudo isso é em vão. Nada se compara à presença do Pai. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Você que entrou aqui nessa noite sentindo algum tipo de dor no teu corpo. Alguém aqui? Algum desconforto no corpo, dor de cabeça, dor de estômago. Alguém que entrou aqui nessa noite se sentindo um pouco depressivo. Alguém? Coceira nos olhos. Oremas, vem até o altar, por favor. Xeremas, xeremas. Você que está sentindo algum desconforto no seu corpo, não importa a enfermidade, venha ao altar do Senhor. Você que foi alcançado pela dúvida, a dúvida te pegou quando você entrou neste lugar, muita dúvida, muita incredulidade. Remas, xeremas, dorecandaramas, xeremas, xeremas. Sinta o toque do Senhor nessa noite. Mais do Senhor, mais da sua presença. Mais da sua presença, Pai. Mais da sua presença, mais do seu favor. Em nome de Jesus. Toque sobre a vida do teu filho. Toque na área necessária agora que Ele coloca na sua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, toque sobre a vida da tua filha, Senhor. Eu não sei o que ela, Pai Santo Deus, está vivendo, que o trouxe até esse altar. Toque sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Mais da sua presença, mais do seu favor, em nome de Jesus. Pai, aqui está quem testificou que está com coceira nos olhos. Seja ela curada por completo agora, na autoridade do nome de Jesus. Do nome de Jesus, do nome de Jesus, mais da sua presença, mais do seu favor, mais do seu senhorio. Ora, mas,
Ele cantará lá, Senhor Jesus. Eu não sei o que trouxe esse homem aqui, Pai. Eu não sei o que trouxe ele no altar, mas o Senhor sabe, som do teu coração que o conhece. E o favor do Senhor, meu Pai, como cetro de justiça, agora se ergue sobre a vida dele, meu Deus, em nome de Jesus. Mais do teu amor, mais do teu favor, mais da sua presença, direcionamento. Em nome de Jesus, cura, Pai Santo Deus, na alma, cura, Pai Santo Deus, na vida física, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, mais da sua presença, mais da sua presença, mais da sua presença, paternidade, restauração por completo sobre a paternidade, nunca mais será órfão, nunca mais será órfão, nunca mais será órfão. Toda a orfandade agora fica assim, aos pés da cruz, já foi resolvido. Mais da sua presença, Senhor, mais do seu favor, meu Pai, em nome de Jesus. Eu não sei o que trouxe esse jovem aqui, Pai, mais da sua presença, mais da sua presença, mais da sua presença. Oh, Jesus, 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 Jesus. Sopra, Espírito Santo. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 glorifica o Senhor, receba a cura, receba a restauração por completo, em nome de Jesus, oh, aleluia, em nome de Jesus, podemos assentar nessa hora, nesse dia que o Senhor fez, para que nós venhamos alegrar na presença dEle. Quando eu estava ali, aguardando a me chamar para vir neste lugar, o Senhor me mostrou a vida da Wilma, a vida da Odete, Edith e a vida da irmã Shirley. O Senhor me trouxe uma palavra sobre paternidade na sua vida, na vida de vocês três. E essa palavra ela veio simplesmente dizendo assim: obreiras aprovadas. Eu amo o que vocês fazem, eu amo o posicionamento de vocês para com a minha noiva. E eu vi a mão de Deus como a mão de um pai que tivesse estendido para vocês, recebendo vocês em um jardim. Esse jardim é uma mesa, esse jardim é uma mesa ornamentada, há vinho, há romãs, há pão. E eu vejo o Pai, o Filho e o Espírito Santo que estão lá. Aleluia, é um prédio medieval, um prédio antigo, é um castelo. Aleluia, aleluia. Receba isso no coração de vocês. Paternidade de Pai, paternidade do Pai, paternidade do Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. As coisas estão um pouco diferentes esse ano, não é verdade? Se você observar a trajetória da sua vida, se você for avaliar como foi os últimos 4 anos, aquilo que você enfrentou, aquilo que você passou, você chega a esse ano de 2026, ele começa a ser diferente. Ele começa a andar de forma diferente. E tudo isso porque Deus, o Pai, Ele tem um propósito para fazer na sua igreja neste tempo que nós estamos vivendo. A igreja Conecta, ela não é um lugar para você frequentar. Ela é uma família para você pertencer. E Deus, o Pai, Ele encontrou neste lugar corações disponíveis que diz: sim, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer fazer nessa cidade, não faça sem nós. Sim, Senhor, eis-me aqui. Eu consigo entender que o avivamento está chegando. Eu consigo entender que o Senhor me cura, que o Senhor me restaura, que o Senhor me completa, que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, para fazer a diferença nessa sociedade. Por isso nós entramos no ano de 2026 falando sobre a presença de Deus, e alguns talvez não compreenderam o que era a presença de Deus.
Talvez isso ressoou apenas como uma palavra, mas Deus, quando Ele fala, busque a minha presença, Ele simplesmente está dizendo, eu quero que vocês estejam mais perto. Eu quero que vocês vivam um momento de intimidade comigo. E eu quero dizer para vocês que o título é 2026, mas a presença do Pai é para o resto da vida. No que nós estamos aprendendo neste ano de 2026, não é para finalizar no dia 31 de dezembro. É para o resto da nossa vida. Por isso, nessa noite, eu quero falar sobre o poder da presença de Deus. Já está ali, o poder da presença de Deus. Jeremias 29, versículo 13, lá diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Essa passagem, ela está trazendo uma afirmação que aqueles que buscam a Deus de todo o coração certamente vão encontrar. Isso significa que Deus está acessível para mim e para você. Que Ele deseja de nós é que nós venhamos buscar a Ele de uma forma sincera, intensa e verdadeira. Não se trata de uma simples curiosidade, ou de um esforço superficial, ou de simplesmente um anseio pela sua presença, porque eu pequei, porque eu cometi um erro, ou porque eu preciso para me apresentar em algum lugar. Você precisa anseiar pela presença de Deus, independente dessas coisas. Buscar a Deus de forma verdadeira é mais do que frequentar uma igreja ou ser um mero religioso. É desejar conhecê-lo, ouvir a sua voz e viver segundo a sua vontade. É por isso que nós lemos a palavra todos os dias, porque na palavra está a vontade de Deus para os seus filhos sobre a terra. Quando nós o buscamos, Ele nos responde. O Espírito Santo começa a revelar para nós o propósito que Deus tem para mim e para você. O segredo do coração do Pai, aleluia! Quantos aqui anseiam pelo segredo do coração do Pai? Eu anseio pelo segredo do coração do Pai. A Bíblia afirma isso, pois os grandes homens e as grandes mulheres tiveram seus destinos mudados pela presença do Pai. Homens que são considerados heróis da fé na palavra e homens que ainda estão vivos até hoje no Brasil e por mundo afora estão fazendo a diferença, porque entenderam que a presença de Deus era o que os bastava. Ano passado eu estava vivendo um momento de crise muito forte ali, talvez em outubro mais ou menos. E eu estava dentro lá da minha marcenaria, um galpãozinho quente, mas muito quente, umas 3 horas da tarde. E eu comecei a revoltar com Deus. Eu estava zangado, eu queria brigar com Deus naquele dia. Eu falei, o Senhor não tem propósito nenhum para mim. Eu já estou cansado de tanta promessa. E eu comecei a falar, irmão. Mas eu levei uma sapatada, assim, como fosse de um cavalo mesmo, assim. Veio forte a palavra assim. A minha presença não te basta? O Senhor falou comigo, a minha presença não te basta. E eu ajoelhei naquele lugar, eu trabalho sozinho, eu ajoelhei naquele lugar e comecei a chorar e falei, sim, Senhor, a tua graça me basta, a tua presença me basta. E a partir daquele momento, eu entrei num 3 dias de jejum, logo em seguida, e foi um dos jejuns de 3 dias que o Senhor mais falou no meu coração. E as coisas começaram a mudar o ritmo dali em diante. E teve homens que eles questionaram a Deus, teve homens que conversaram com Deus, e que houve uma resposta de Deus. Homens como Isaías, homens como Moisés, homens como Paulo de Tarso, mulheres como a mulher samaritana, todos eles foram impactados pela presença do Pai e fizeram coisas extraordinárias. E Deus está aqui nessa noite dizendo para você que Ele quer fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Só depende de um posicionamento. Só depende de você buscá-lo. Só depende de você se submeter a Ele. E quando você busca, você vai encontrar. E até hoje Deus tem revelado para cada um daqueles que têm buscado intencionalmente. Você precisa ser intencional na sua busca com Deus.
Sabe, eu passei quase 16 anos que a minha vida era só intercessão, era só interceder para o próximo. Eu não tinha uma vida com Deus, eu não tinha uma vida que o rio de Deus estava em mim. Eu tinha uma vida que o rio de Deus só passava em mim e alcançava a vida das pessoas. Eu não tinha uma vida de intimidade com a presença de Deus. Isso me trouxe cansaço, fadiga, desesperança. Esse mundo tão ansioso, cheio de tantos barulhos, de tantas informações e desinformações, a única coisa que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida, que vai fazer uma diferença dos descrentes que estão por aí, é a presença de Deus. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas frequentando a igreja com apenas um crachá dizendo: eu sou um crente, mas não tem uma vida da presença do Pai. Não tem uma vida de testemunho porque não desfruta da presença do Pai. Estão oscilando todos os dias porque não tem uma vida constante na presença do Pai. Porque todo filho que ele tem intimidade com o Pai, ele parece com o Pai. Já viu o Adriano, mas o filho dele? Olhe para o Tiago, mas os filhos dele são parecidos. E por que muitos crentes não parecem com Jesus? Por que muitas vezes eu não estou parecido com Jesus? Porque eu não tenho uma vida de intimidade com esse Pai. Quando nós olhamos para Êxodo 33, nós deparamos com um momento muito triste do povo de Deus. Ali nós encontramos o episódio do bezerro de ouro, e Deus diz que não iria acompanhá-los diretamente, mas enviar um anjo para acompanhar aquele povo. Mas Moisés, um líder intercessor, cheio de amor, cheio da presença, de intimidade, de entrar na presença do Pai, ele entende que isso seria uma grande perda para o povo. Ele sabia que a força de Israel não estava em seus números, em suas armas, em sua organização, mas na própria presença de Deus. E no verso 15 de Êxodo 33, ele valoriza mais a companhia de Deus do que qualquer bênção material e espiritual. E esse é um chamado de Deus para nós nesse tempo. Nós precisamos valorizar mais a presença do que as coisas materiais deste mundo. Irmãos, se nós morrermos hoje, se acontecer alguma coisa que vemos sair dessa terra hoje, todas as nossas conquistas financeiras, elas irão ficar aqui. Só o Espírito vai encontrar com o Pai para uma prestação de conta. Nós precisamos refletir isso. Essa casa, ela começa com uma movimentação às 5:30 da manhã, todos os dias da semana. E eu preciso encontrar tempo para estar lá, porque lá também manifesta a presença de Deus. Lá manifesta sim a presença de Deus. A unidade da Conecta começa às 5:30 da manhã. Moisés sabia que era a presença de Deus entre eles que os diferenciava de todos os outros povos. E ele foi tão marcado pela presença, ele foi tão marcado que ele usou argumentar: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Essa atitude de Moisés, ela me inspira a depender de Deus com humildade, reconhecendo as nossas limitações, buscando orientação para as nossas decisões diárias. Quantas decisões nós tomamos durante o dia que dão errada porque não buscamos saber o que Deus pensava sobre aquele assunto. O meu conselho é: priorize a presença de Deus como fonte de propósito, direção para a sua vida espiritual. Você precisa buscá-lo. Você precisa bater na porta até que ela venha se abrir. Em Isaías, capítulo 6, verso 1, 2 e 3, a presença de Deus revela verdades essenciais para a nossa vida espiritual. A presença de Deus na vida do profeta Isaías, ela foi tão marcante que transformou por completo o templo. Ele contemplou a glória divina e essa experiência levou ele a reconhecer que ele precisava de purificação e perdão. Ele precisava encontrar um propósito. E que ele simplesmente, diante da presença de Deus, que estava ali não para destruir, mas ele sabia que
se Deus não o purificasse, ele não tinha condição alguma de continuar na obra a qual ele disse sim. Eu e você estamos dizendo sim para o serviço. Nós estamos dizendo sim para o chamado. Quando ele disse, a quem enviarei? Quem pode ir por nós? Isaías prometeu, prontamente respondeu, eis-me aqui. A intimidade de Deus, ela desperta cada um de nós para servir ao próximo e cumprir um propósito. Quando o Rodrigo estava aqui, pastor Daniel já tinha conversado comigo a respeito de assumir o Curando nas Ruas. E eu comecei um tempo de oração, mas eu estava muito em paz com o assunto. Muito em paz, estou muito em paz até hoje. Eu fui almoçar com a Aline ali na região do Machado. E quando chegou lá, a Aline fez uma pergunta que me deixou inquieto. Ela falou, você já tem a resposta de Deus? Você já tem uma experiência dessa resposta de Deus? Porque muitas vezes nós estamos respondendo sim, mas não temos um carimbo marcado da presença de Deus. É só o nosso próprio anseio. E aí então eu fiquei calado por um tempo, e quando nós entramos no carro, eu fiquei pensando sobre aquilo e falei, Senhor, o Senhor precisa me dar algo mais. Não apenas essa paz, porque a minha alma ela pode ser, né, muito leviana comigo, muito duvidosa. E aí o Senhor me fez lembrar de Isaías. Eis que eu quero fazer uma obra neste lugar. Quem eu enviarei? Eu falei para a Aline, acabei de receber de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então foi debaixo dessa palavra que eu disse sim. A presença de Deus acontece em impartição, promoção e revestimento de poder. A impartição, você recebe unção para cumprir a missão, viver um propósito. Na promoção, nós recebemos honra por cumprir a missão através dos dons do Espírito, que é manifestado através da minha vida e da sua vida. Eu gosto muito de 1 Samuel 16:1, porque lá tem uma frase que me deixa empolgado. Ele fala assim, encha o teu vaso de azeite e venha. Você já imaginou, Anderson? Deus fala assim, encha o teu vaso de azeite e venha. Luciano, encha o teu vaso de azeite e venha. Encha o teu vaso de azeite e venha. Como que você responderia? Esse texto ele fala sobre o assunto que ali precisava ser resolvido para a nação de Israel. Deus está falando para que ele vá lá e unja Davi. Isso é muito poderoso na vida de um profeta. Isso é muito poderoso na vida de um homem e de uma mulher de Deus, quando ele tem certeza que Deus te deu um chamado, que Deus está te chamando para fazer algo. Deus quer nos promover. Deus faz isso o tempo todo. Mas é muito importante que nós venhamos aprender sobre duas coisas. O ide por todas as nações e o ficai em Jerusalém. Porque o importante, o mais importante não é ir. O importante é quando você vai debaixo do poder de Deus. Isso é uma grande promoção que Deus nos dá. Ao mesmo tempo que Ele está nos chamando para ir, Ele fala, ficai em Jerusalém, seja revestido de poder, para vocês poderem cumprir a missão. E isso é o quê? Um processo. Porque o processo, ele vai contar a história. O processo é testemunho. Se eu pudesse abrir aqui, mas não tenho tempo, para contar o processo de 16 anos que eu cheguei neste lugar, irmãos, você ia rir demais. Você ia rir demais. De tanto que eu quebrei a cabeça por aí. De tanto erro que eu cometi. De tanto momento comédia gorila que eu paguei. Mas eu continuo de pé. Talvez você vai sorrir dos momentos que eu chorei. Há um processo. O Jadson está aqui em 2026. Não é da noite para o dia. Foi um processo de construção. Eu estou num processo de construção. Eu estou sendo lapidado todos os dias. Irmão, eu estou procurando crescer na unção. Eu ainda não tenho 100% da unção. Eu estou procurando crescimento na unção. É um processo. Na questão do texto de 1 Samuel 16:1, o vaso cheio, ele fala de um preparo. Quanto tempo você tem dado a Deus para Ele te preparar para uma grande missão? Quanto tempo você tem ido na presença de Deus sem as suas bagagens? Ir para a presença de Deus não é ir para interceder pelo cachaceiro, pelo maconheiro,
pelo aquele demoniado da sua rua, pela cidade. Não, ir para a presença de Deus é simplesmente para você ser revestido de poder, para você acessar o que está no coração do Pai. Em Lucas 24, 49, nós temos uma ordem, lá está dizendo: ficai em Jerusalém até que seja revestido do poder do alto. Ser enviado sem ser promovido por Deus é um grande perigo. Ser enviado é encontrar no centro da vontade de Deus. Ser enviado é passar a vida fazendo coisas que ficarão marcadas para a história. Quantas pessoas já foram marcadas por aquilo que você fez em nome de Deus na vida delas? Você consegue contar? Quantas pessoas você tem orado para que elas sejam curadas e elas foram curadas em nome de Jesus? Quantas palavras de encorajamento você deu nos últimos tempos? Quantas pessoas estavam quase se suicidando e você chegou lá e disse: tu és um filho amado, a tua vida é muito importante para o Pai. E depois ela mandou uma mensagem dizendo para você: eu estava desistindo da vida. Quantas ofertas financeiras você deu para alguém num momento que você não sabia que ela precisava, mas depois ela voltou e te agradeceu dizendo: você não tem noção do quanto foi multiplicador na minha vida aqueles 50 reais que você me deu. Como você tem marcado a vida das pessoas? A presença de Deus, ela traz uma promoção em você. E não é só para você sentir arrepios. Não é só para você sair aleluiado. Não é só para você sair contando vitória. Não! Há uma promoção quando você entra na presença de Deus. Há algo mais importante do que ser enviado, é ser revestido de poder. Ser promovido ao chamado sem o poder do Espírito Santo é tomar para si um fardo pesado. Quantos estão aí cansados, fadigados, se suicidando porque pegaram um fardo pesado? Não foi tirar tempo com Deus, não foi buscar a presença de Deus, não foi ter intimidade com o Pai suficiente para tomar o fardo de Jesus, que é leve e é suave. Oh, aleluia! Jesus diz: olha, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É triste o que eu vou te dizer aqui, irmãos, mas o que nós mais temos visto são homens, são mulheres fazendo muita coisa sem a graça de Deus, sem a unção do Pai, sem o poder de Deus. Estão indo sem o poder, sem o revestimento de poder. Estão vendendo cursos, métodos, estratégias e etc. Quer ensinar a todos. Mas se pergunta onde você aprendeu, me mostra os teus frutos, eles não têm nada para dizer. Não praticam jejuns, não tem tempo de qualidade com Deus, não tem vida de Bíblia com Deus. Estão secos, vazios, são sepulcros caiados, são bonecos de plástico, como diz Antônio Cirilo. Não buscam a presença de Deus. Mas eu e você precisamos estar decididos buscar a presença de Deus. Fala assim comigo: eu decido buscar a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós esfriamos na fé, perdemos o primeiro amor, porque paramos de buscar a presença de Deus. Eu já pedi o meu primeiro amor. 16 anos é muito tempo para contar muita história. Eu já cometi muito pecado, eu já cometi muito erro, eu já desonrei muitas pessoas. Eu já desrespeitei muitas pessoas. Porque eu não buscava a presença do Pai. Eu saía do culto aqui e a minha vida continuava a mesma coisa. E sabe o que Deus me falou nesses últimos dias? Os discípulos no caminho de Emaús. Eles viveram um tempo com Jesus. Jesus subiu aos céus e eles ficam descontentes e voltam a fazer as mesmas coisas que eles faziam. E quando Jesus apareceu para eles, eles não o reconheceram. Sabe por que eles não reconheceram? Porque eles tinham perdido a intimidade. Quando nós perdemos a intimidade, quando o Pai aparece para nós, quando o Espírito Santo fala para nós, quando Jesus aparece para nós, nós não o reconhecemos. Os pecados vão ficando gigantes. Eles não causam mais constrangimento.
a justiça própria começa a se manifestar, eu me torno um justificador de tudo. Eu sempre terei que dar a última palavra. De repente começamos a nos esconder. Você chama alguém para almoçar, eu não quero, eu quero ir na sua casa, eu não tenho tempo. Eu estou viajando, eu estou ocupado, coisas semelhantes assim. E a murmuração se torna o nosso cântico de louvor que não glorifica a Deus, mas glorifica o próprio diabo. Então o pior acontece, irmão. Nós nos tornamos um lindo crente religioso cheio de regras abstratas e sem vida. Nós sentamos nessa cadeira, tiramos uma trena do bolso, um plumo do outro bolso e começamos a medir todo mundo. Eu já estive nesse lugar. Eu sentava bem ali. Eu ficava medindo todo mundo que subia nesse altar. Essa pregação poderia ser assim. Aquele negócio ali pareceu um fogo estranho. Que discernimento é esse, irmão? Glorificamos a Deus pela boa palavra que foi derramada. Talvez você nessa noite esteja olhando para mim e falando, poderia ser melhor. Glorifica a Deus, vai ficar melhor. Eu creio, eu preciso melhorar. E muito, e muito. Nós ficamos cansados, exaustos, desmotivados. E muitos não entenderam que somos chamados para desfrutar de um rio de Deus em nós e através de nós. Lembra que eu falei que eu já ministrei muitas vezes na vida das pessoas, orei por muitas pessoas, o rio não estava em mim, só estava passando por mim. Quando você entende o secreto com Deus, você se sacia das águas que jorram da fonte da vida. As nossas raízes não vai secar, as nossas folhas não vão murchar, você começa a dar fruto na estação própria, você vai florescer, e todos vão querer vir para perto de você, porque é boa sombra. A árvore que tem folhas vitais, verdosas, é a árvore que dá sombra. É ou não é? Amém? Diz um amém bem forte aí. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que eu e você precisamos da presença. Deus, o nosso Pai, está nos chamando para perto. É a terceira vez que o Senhor começa a falar aqui sobre paternidade. Essa palavra veio ontem à noite, quando eu estava terminando de preparar essa mensagem. Ele diz, eu, o Pai, estou chamando os filhos para perto. Resolva a sua orfandade, irmão. Não coloque a unção de Deus abaixo. Não coloque a sua orfandade acima. Eu fiquei chateado, eu fiquei magoado, eu estou ferido, que eu não sei o que. Eu já estive nesse lugar. Amargura é a hemorragia completa da alma. Mas até a mulher hemorrágica Jesus curou, amém? Amém? Este não é um lugar para um filho, para uma filha de Deus. Jesus já te curou na cruz do Calvário. Te bateu, perdoa e segue em frente. Eu fui comentar algo com o pastor Tiago antes de ontem. E eu fui embora para casa assim, eu falei, meu Deus do céu, que homem de Deus, que homem curado, meu Jesus. Falei, um dia eu vou ser desse jeito, vou ser curado. Eu comentei algo que eu vi fazendo com ele, e ele disse assim, Jadson, eu só sigo em frente. É melhor que fosse comigo do que fosse com outra pessoa. Eu falei, meu Deus do céu, é Jesus na vida desse homem. Eu falei, Jesus, Tiago é um Jesus. Jesus, Tiago é um Jesus. E eu voltei, eu falei para ele, eu falei, meu bem, mas você acredita que o Tiago falou assim para mim? Eu me senti confrontado, porque eu não sou daquele jeito. Eu falei assim, tá aí, eu quero ser um dia dessa forma, alguém me dá um tapa, eu amarrar a mão para trás e falar, eu te amo, meu, vou embora, não revidar. Aleluia, paternidade, orfandade bem resolvida. A pessoa sabe quem ele é em Cristo Jesus. E Jesus diz, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus está falando para essa igreja nessa noite. Me busque, me procurem. Você vai me encontrar. Oh, aleluia. Mas como desfrutar da presença do Pai? Vou finalizar aqui. Qual o caminho? Você vai responder, Jadson, eu já participo da leitura bíblica, da casa de oração. Amém, irmão? A casa de oração da Conecta, o movimento que nós estamos fazendo, é a unidade da igreja. Não é o momento de você buscar a presença.
Porque o momento da presença é uma intimidade entre você e o Pai. Um esposo e uma esposa não chama a igreja todinha para participar da intimidade. Não é verdade? Pois Deus chama você íntimo, bafo no bafo, olho no olho, né? Abraço com abraço, mãozinha dada, uma mesa a sós com Ele. Você precisa viver isso. Isso é chamado de tempo de qualidade. Talvez você tenha mais tempo de qualidade com o futebol, com a Netflix, com o Instagram. E aí nós vamos aumentando a lista, né, com o TikTok. E vai aumentando a lista, porque tudo hoje é internet. E no seu tempo de qualidade, nós não estamos falando de quantidade. O seu tempo de qualidade pode ser 5 minutos, mas com muita entrega. Sabe, quando você se entrega assim, com muito amor, com muita paixão. Eu sonho esse momento a qual eu simplesmente quero deleitar assim, de muita paixão por Deus, de muita paixão por Jesus. Por completo, Deus chegar me declarando por completo, falar assim, eu estou enfermo de amor. Falar assim, eu estou totalmente apaixonada por ti. Venha cá, eu quero te dar um beijo, eu quero te dar um cheiro. Eu não quero te largar, Pai. Tudo começa com muita fome e sede por Deus. Deus está derramando sede sobre a sua vida, fome sobre a sua vida. Receba agora em nome de Jesus. Eu profetizo e eu declaro agora em nome de Jesus muita fome, muita sede neste lugar. Fome pela presença, fome, sede pela presença do Pai. Em nome de Jesus. E isso aí vai te levar a um momento onde acontece adoração no Espírito, oração em línguas, cânticos espirituais. O sobrenatural começa a se manifestar e você começa a glorificar e a contemplar Jesus. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, dita por Jesus à mulher samaritana. Adoração em espírito significa adorar de uma forma sincera, com o coração e a mente guiados pelo Espírito Santo, indo além dos seus rituais e aparências externas. Irmãos, o mundo inteiro estão gravando músicas gospel. Os cantores sertanejos estão gravando músicas gospel. E depois estão entornando no uísque depois. Que adoração é essa? Não significa nada. Muitas vezes nós estamos cantando músicas gospel, mas não estamos adorando ao Pai, porque está ficando só na alma. Mas o Jesus está nos chamando para adorar em espírito e em verdade. Oh, Deus está em todos os lugares. Deus está na sua casa. Deus está no seu trabalho. Deus está com você no trânsito. Deus está com você no banheiro. Você pode adorá-lo em qualquer lugar. Você pode ter um tempo de qualidade com o Senhor. Aí você fala, mas eu estou no trabalho, eu não tenho tempo para ter um tempo de qualidade com o Senhor. Sério, irmão? Essa justificativa não vai colar quando você chegar diante dele. Não vai dar certo. Deus está falando diante de nós. Jesus é o centro da vontade do Pai. O Espírito Santo nos conduz sobre todo o caminho de paz e entendimento. E uma palavra onde que eu passei 2 dias seco. Deus me deu um tempo de quietude. Ele começou a me testar até que ponto eu queria buscá-lo para trazer essa palavra. E o Senhor silenciou comigo. E eu entrei em desespero. Eu fiquei ansioso. E aí quando foi a noite, já era quase 9 horas da noite, eu estava preparando a palavra, e Senhor, se o Senhor não estiver comigo, como é que eu vou subir naquele lugar? E o Senhor falou assim, Mateus 28:20, eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação do mundo. Sabe, irmãos, todos os dias. A promessa de Jesus não foi, eu vou te dar uma casa, eu vou te dar um diploma de uma faculdade, eu vou te fazer prosperar financeiramente, pode ficar tranquilo, eu vou te dar diamantes, eu vou te dar os confins da terra, eu vou te dar um carrão para você andar. Não, ele não prometeu nada disso.
Ele nos leva a conquistar tudo isso, mas Ele prometeu: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do mundo. Por que você se sente tão só? Por que você está se sentindo sozinha? Deus está com você. E se você não está percebendo, começa a perceber. Começa a perceber. Do nada você olha e você vê flores, você vê ramagem, você vê águas, você sente cheiros, você sente arrepios, você sente um cuidado, alguém te dá uma palavra, alguém vem te dar um abraço. É Deus, irmão, isso é Deus. Isso é Deus. Deus está em todos os lugares, tudo está falando, tudo está se revelando. A criação revela a obra perfeita do Pai. Deus está em todos os lugares. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. A hora já está excedida. Aquela canção, por favor. Abre o teu coração. Abre o teu coração. A presença de Deus está neste lugar. Quando você chegou aqui, a presença já estava. Comece a orar em línguas, você que ora em línguas. Comece a cantar em línguas, você que canta em línguas. Abre o teu coração agora. Jesus quer tocar sobre você. Eu não sei como você chegou neste lugar, eu não conheço a sua real situação. Talvez tristeza, frieza, desânimo, religiosidade, prática de pecados, enfermidade, medo, depressão, opressão, percas. Talvez você esteja sobrecarregado. Jesus diz: vinde a mim todos os que estão cansados, fadigados, eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Cante a Ele essa canção nessa hora. Fale para Ele que você quer estar na presença dEle todos os dias. Cante igreja bem forte. Deseje a presença dEle. Eu gostaria que você saísse do seu lugar, que você viesse a voltar. Você que quer receber uma impartição para buscar a presença de Deus, para ser encorajado para estar na presença de Deus. Venha e toque sobre o altar. Aleluia. Eu vejo restauração, eu vejo perdão, eu vejo encorajamento, eu vejo novos caminhos, eu vejo uma parceria que sempre deu certo. A parceria do pai com os filhos sempre deu certo. A parceria do pai com os seus filhos. Aleluia, Senhor, mais da sua presença, mais do seu senhorio, mais da sua vontade. Revela a ti, meu Pai, segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Mais da sua presença neste lugar, mais da sua presença. Eu vejo muita luz de Deus
repousando sobre vocês. Eu vejo muita luz de Deus brilhando no coração de vocês. As trevas estão sendo ofuscadas pela luz do Senhor. O desânimo está indo embora. Oh, remas, sepcaiamas. A inconstância está caindo por terra. Lima, chore, cantaralabás. Ei! Talvez você sempre andou em círculo. A sua vida sempre foi um círculo vicioso. A inconstância está indo embora. A presença de Deus está tomando de conta do teu coração. Eu vejo sobre a vida de muitos aqui uma estrada nova, um caminho novo. Sabe, asfalto que nunca foi inaugurado, as faixas 100% amarelinhas, branquinhas. Eu vejo esse caminho na vida de muitos irmãos aqui. Está sobre a sua vida. A inconstância vai embora. Nada mais será como antes. 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 Caia por terra toda a inconstância. O Senhor está quebrando todo o ciclo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão convidando cada um de vocês. É a parceria que vai dar certo. Conecta a igreja cristã. Sua vida nunca mais será a mesma, mas eu declaro agora em nome de Jesus. Conecta a igreja cristã. Todo ciclo vicioso que te cercou por muitos anos, cai por terra agora em nome de Jesus. A inconstância da igreja conecta cristã em Palmas é cessado, agora é aniquilado por completo. Novos destinos, novos caminhos, porque a presença do Pai encoraja o teu povo. Até aqui, Senhor Jesus, tem nos fortalecido. Até aqui o Senhor tem, Pai Santo Jesus, derramado. E eu bem sei que o Senhor continuará derramando nos nossos corações, segundo a sua vontade, segundo o teu querer. O Senhor está curando pessoas agora, curando na alma, profundamente está tocando nos seus sentimentos, por completo, por completo. Vai mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo. Esse rio não tem limite. Vai mais fundo, mais fundo, mais fundo na presença. Hey! Pratique todos os dias. O Senhor chama todos os dias. O Senhor chama todos os dias. O Senhor chama. Se você marcar um horário com Ele, Ele vai estar lá. Ele não vai atrasar. Oh! Remas, checaiamas. Aleluia, glória a Deus. Escute, abre os teus olhos um pouquinho. Há uns 2 anos atrás eu fiz um propósito de levantar de madrugada. Só que a inconstância era algo terrível na minha vida. Eu sempre começava e desanimava e parava. E o ciclo sempre se repetia. Eu fiz um propósito que eu ia acordar de madrugada e eu ia ficar ali só orando em línguas. E foi muito interessante que teve um dia que eu acordei, mas não levantei. E eu fiquei lá orando em línguas. E quando foi no outro dia, a Aline falou assim: eu vi você de joelho. Eu falei, mas eu não levantei. Eu falei, mas eu te vi de joelho. Eu falei, mas eu não levantei. Eu falei, mais ou menos que hora? Às 3 horas da manhã. Eu falei, eu estava orando em línguas. Mas eu estava deitado. Ele falou, mas eu te vi de joelhos. No reino do Espírito eu estava de joelhos. Só que eu não consegui seguir adiante. E aí quando foi uns 2 dias depois, eu todo sonolento, o celular tocou e eu não acordei. E o Senhor me chamou com a voz do Bianchi. Jorge! 3 horas da manhã. Lá no Santa Fé. Quase em Taquarussu. O Bianchi me gritando. Jorge! E quando foi naquela hora,
eu entendi que Deus estava usando as vozes das pessoas que eu admiro para me encorajar, que eu admiro e que respeito. E naquele dia, eu comecei a falar: Senhor, por que eu sou tão inconstante? A inconstância já me levou a perder tanto. E quando o apóstolo Felipe esteve aqui esse ano, ele profetizou na minha vida, e uma das coisas que ele trouxe como palavra foi: a inconstância está caindo por terra. Por isso eu estou liberando isso na sua vida. Se você é alguém que, assim como eu, já foi muito inconstante em buscar a presença de Deus, hoje é chegado o fim. Amém? Eu creio. Deus, o Pai, Ele mesmo vai fazer isso por você, porque pela nossa própria força nós não conseguimos, irmãos. Que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus os abençoe. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom em todo o tempo. Acredito que o Senhor falou no seu coração. Nós estamos de fato vivendo um novo tempo. É uma nova estação para nós. E a presença de Deus é aquilo que é essencial. De tudo que não pode faltar nessa igreja é a presença. De repente você vai olhar dentro da sua casa e ver muitas coisas que são essenciais. Mas eu quero encorajar você: traz a presença para dentro da sua casa. Geralmente nós temos amigos importantes, amigos que são talvez médicos, engenheiros, né? Numa situação de dificuldade, você liga para eles estão sempre do seu lado, isso é importante, né? Agora imagina aquele que deu todo o conhecimento, aquele que traz cura, aquele que restaura, aquele que olha não apenas o físico, mas sabe o que se passa na alma. Aquele que sabe realmente quem é você desde quando você estava no ventre da sua mãe. Assim disse o salmista, né? Que o Senhor me conheceu quando ainda eu era informe ali no ventre da minha mãe. Assim o Senhor te conhece. Assim Ele sabe quem é você. Então você precisa realmente olhar para Ele e falar: Senhor, a Tua presença é essencial. De tudo que eu tiver que perder nessa vida, que eu não perca a Tua presença. Que a Tua presença esteja sempre comigo todos os dias. Quando Jesus Cristo disse, né, eu estarei com vocês todos os dias. Era realmente num contexto de missão, quando Ele diz, vão. E quando Ele diz, ide, é porque ele já tinha conquistado toda a autoridade no céu e na terra, e Ele estava nos entregando isso. Nós temos o privilégio de ter a presença de Deus conosco todos os dias. Se você ainda não tem, procure. Busque. Acredito que o Senhor despertou também alguns corações aqui e trouxe saudade da presença. Saudade daquele tempo onde tudo era mais fácil. Parecia que a gente não tinha muita coisa, mas a gente tinha presença. A gente acordava pelas manhãs ali com desejo realmente de ter um tempo com Deus. Acredito que o Senhor colocou essa saudade no seu coração. Não perca isso, mas busque. Ao levantar amanhã, pela madrugada, o Senhor estará te esperando. Tem uma música que diz, quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Ele já está te esperando. Ele é o maior interessado que você o busque. E quando você o buscar, você vai encontrá-lo. Com toda certeza. Amém? Levante sua mão, eu quero abençoar você. Que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo que nos traz salvação todos os dias, a doce presença e comunhão do Espírito Santo seja uma realidade constante todos os dias da nossa vida e nos leve à presença do Pai e nos revele quem é Jesus e que nos faça realmente ser mais parecidos com Ele, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, tenha uma ótima semana. Em nome de Jesus. Se você deseja uma oração, o Ministério Posso Orar por Você estará aqui na frente para orar por você e abençoar a sua vida. Em nome de Jesus.